nós vamos falar sobre ecologia, um assunto que foi sugerido pela minha aluna Luana. E eu preciso mandar um beijo especial pro meu querido Tiago, filho da Gi, que disse pra mãe dele que me viu na televisão. Beijão, Tiago! Ecologia é o estudo da casa. Então, como os seres vivos se relacionam entre si e com o ambiente onde eles moram. Um ecossistema é formado por componentes estruturais, que podem ser abióticos, que são os fatores, os componentes que não têm vida, como a temperatura, a umidade, o regime de ventos. E os fatores bióticos, que são os seres vivos que vivem, que habitam aquele ecossistema. Os seres vivos podem ser divididos em dois grupos. Nos seres vivos que são autótrofos, que são aqueles que produzem o seu próprio alimento sem depender de outro ser, e os seres heterótrofos, que são aqueles que dependem de outros seres para poder se alimentar. Os seres autótrofos são chamados de produtores nas relações alimentares, porque eles produzem o seu próprio alimento. Sempre as relações alimentares em um ecossistema vai se iniciar pelos produtores, como as plantas e as algas. Já os organismos heterótrofos, eles dependem ou dos autótrofos ou de outros heterótrofos. Os heterótrofos podem ser classificados como consumidores, quando eles consomem outro ser, ou decompositores, quando eles desfazem a matéria. Todos os seres vivos têm um papel alimentar no planeta. Ou eles vão produzir alimento, ou eles vão servir de alimento, ou eles vão se alimentar de outro ser. Então, qualquer ser vivo tem um papel alimentar na natureza. Essas relações alimentares podem ser representadas através de cadeias alimentares. O que são cadeias alimentares? São relações lineares que indicam o que serve de alimento para quê. Para ser uma cadeia alimentar, é obrigatório começar por um produtor e a gente colocar setas, sendo que as setas significam serve de alimento para. Então, nesse exemplo, o pasto serve de alimento para o boi, que serve de alimento para o homem. Eu tenho uma representação de uma cadeia alimentar. Já numa teia alimentar, eu também tenho a relação alimentar, começando por um produtor, mas numa teia alimentar eu tenho mais de uma seta saindo ou entrando no mesmo ser. Por exemplo, usando o exemplo de cadeia alimentar anterior, o pasto serve de alimento para o boi, que serve de alimento para o homem. Só que agora eu acrescentei o carrapato. O carrapato se alimenta de sangue. Ele poderia tanto se alimentar do sangue do boi, como ele poderia se alimentar do sangue do homem. Como é que eu represento que o boi serve de alimento para o carrapato? O sangue do boi serve de alimento para o carrapato? Através de uma seta. Então, o sangue do boi serve de alimento para o carrapato. O mesmo vale para o homem. Prestem atenção no sentido das setas. Se eu fizesse a seta para cima, significaria que o carrapato serve de alimento para o homem, o que não é verdade. Então, o sentido da seta é muito importante. A seta sempre representa serve de alimento para. Então, o sangue do homem serve de alimento para o carrapato. Qual é a diferença, então, entre a cadeia que eu tinha anteriormente e essa teia? Nessa teia, eu tenho, por exemplo, do boi, duas setas saindo do boi. Basta eu ter mais de uma seta chegando ou saindo de um único ser, que já representa uma teia alimentar. Agora nós vamos ver como é possível montar uma teia alimentar. Eu vou dar uma orientação para vocês de como montar uma teia e interpretar.
Então a gente vai ter que colocar os seres vivos numa ordem e depois, por último, a gente vai classificar em nível trófico. Então, qual que é a primeira regra para iniciar uma relação alimentar? Ela sempre tem que começar pelos organismos autótrofos. São os organismos que produzem seu próprio alimento. Nos exemplos que eu dei, quem são os organismos autótrofos? Pode ser a vegetação, e também as frutas. Quem pode se alimentar de vegetação ou frutas? Eu vou começar de um por um. O sapo, ele pode se alimentar de vegetação ou frutas? Não, porque o sapo, ele se alimenta de insetos. A borboleta, ela pode se alimentar de vegetação ou de frutas? Sim, porque a borboleta vai se alimentar do pólen das flores. Então, eu vou colocar aqui a borboleta. Quem mais que pode se alimentar da vegetação ou de frutas? O rato. Se a gente considerar um rato silvestre, ele vai se alimentar ou de raízes, ou de sementes, ou de frutas, ou da vegetação. Ele não vai se alimentar de outros seres que não sejam autótrofos. Então, vou acrescentar aqui o rato. A cobra pode se alimentar deles, da vegetação ou das frutas? Não, a cobra é carnívora, então ela vai se alimentar de outros animais. O gavião pode se alimentar de vegetação ou frutas? Não, porque ele também é carnívoro, vai se alimentar de outros animais. O grilo, ele pode se alimentar de vegetação ou de frutas? Sim. O grilo pode se alimentar de vegetação ou de frutas. Então, como é que eu vou representar que a borboleta, o rato e o grilo podem se alimentar de vegetação ou de frutas? Eu vou representar com setas. Então, a vegetação serve de alimento para a borboleta, a vegetação serve de alimento para o rato, a vegetação serve de alimento para o grilo. Assim como as frutas podem servir de alimento para a borboleta, para o rato e para o grilo. Agora nós vamos avaliar quem pode servir de alimento, a borboleta, o rato e o grilo, para quem que eles podem servir de alimento. Como eu disse anteriormente, o sapo se alimenta de insetos. E aqui nós temos dois insetos, a borboleta e o grilo. Então, vou acrescentar o sapo. Como é que eu represento que o sapo pode se alimentar tanto da borboleta quanto do grilo? Com setas. Então, a borboleta serve de alimento para o sapo e o grilo serve de alimento para o sapo. Quem mais que a gente vai colocar na nossa teia? Vou acrescentar agora a cobra. A cobra, ela pode se alimentar, o alimento preferido dela é o rato. Então, ela pode se alimentar do rato. Então, o rato serve de alimento para a cobra, mas também ela pode se alimentar do sapo. O sapo serve de alimento para a cobra. Ainda nós vamos acrescentar o gavião. Cobra, gavião. O gavião, ele pode se alimentar da cobra, do sapo e do rato. E por último, eu coloquei aqui fungos e bactérias. Fungos e bactérias são decompositores. Então, eu vou acrescentar os dois como decompositores. E qualquer ser vivo, quando morrer, vai servir de alimento para decompositores. Então, todos, quando morrerem, vão servir de alimento para decompositores. Então, as frutas, os vegetais, a borboleta, o rato, o grilo, o sapo,
A cobra e o gavião vão servir de alimento para decompositores. E para classificar os seres vivos dessa teia em níveis tróficos, a gente vai preencher com a caneta preta. Então, a vegetação e as frutas são produtores, então vou completar com a letra P. Quem se alimenta de vegetação ou de frutas é consumidor primário, como a borboleta, o rato e o grilo. Quem se alimentar da borboleta vai ser consumidor secundário. E se o sapo se alimentar do grilo, ele também vai ser consumidor secundário. O rato servindo de alimento para a cobra será consumidor secundário. Mas se a cobra se alimentar do sapo, ela será consumidor terciário. Se a cobra servir de alimento para o gavião pode ser C3 e C4. Ou se o gavião se alimentar do rato, ele vai ser C2. Então aqui a gente tem um ser vivo ocupando 3 níveis tróficos. E os decompositores, né, a gente só vai representar pela letra D, que eles são decompositores. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like, deixem nos comentários também sugestões de assuntos.